1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SINP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. (7 de janeiro). Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o editor de economia do portal Exame.com, João Pedro Garcia Caleiro. Fique conosco. Você sabia? Dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo faz aniversário. A metrópole completará 463 anos de vida e listamos algumas informações sobre ela. O nome da cidade de São Paulo é uma homenagem ao apóstolo Paulo, cuja conversão ao cristianismo é comemorada pela Igreja Católica em 25 de janeiro, data da fundação da cidade. Nesta data foi celebrada a primeira missa no então Planalto de Piratininga, terra escolhida pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega para iniciar o processo de catequização dos índios. O dia 25 de janeiro seria escolhido posteriormente como aniversário da cidade, que passaria a ser chamada de São Paulo, em razão daquela tradição. Essa, você sabia? Já falamos algumas vezes aqui de um importante avanço na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que trouxe a previsão sobre a fiscalização orientadora, a dupla visita, onde em determinados setores, trabalhista, metrológico, ambiental, sanitário, o fiscal, quando não se tratar de uma questão de extrema urgência ou que envolva riscos grandes à segurança, deverá ter uma fiscalização orientadora. Ele não pode autuar já na primeira visita, na primeira fiscalização, deverá orientar, portanto, o empresário, no caso do empresário da micro e da pequena empresa, e aí numa segunda vez, ou num caso de reincidência, aí sim haverá a lavratura do auto de infração. Apesar dessa disposição, que já não é nova na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nós sabemos que ainda há muita resistência e muitas vezes o desconhecimento de alguns órgãos e agentes de fiscalização que, portanto, autuam a microempresa e a empresa de pequeno porte, em caso de eventual irregularidade, já na primeira visita ou na primeira fiscalização. O que nós trazemos aqui hoje é que realmente a lei está avançando e ela está sendo aplicada adequadamente. O Poder Judiciário, tanto nos órgãos de primeira instância, como no Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, eles estão consagrando a posição de que é essencial a fiscalização orientadora, que é essencial o critério de dupla visita para que se possa autuar uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte em questões trabalhistas, metrológicas, ambientais e inclusive sanitárias. O único caso, portanto, em que a lavratura será feita diretamente na primeira visita, na primeira fiscalização, em questão trabalhista, quando implicar em falta de registro do trabalhador ou irregularidade na carteira de trabalho. E ainda, quando houver resistência, fraude ou embaraço à fiscalização. Fora isso, o fiscal não poderá autuar inicialmente, deverá retornar e orientar o empresário da micro e da pequena empresa como deverá exercer e regularizar eventual atividade inadequada. Portanto, este avanço da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e que o SINP sempre trabalhou para que ele realmente se torne efetivo, no sentido de formalizar, manter a regularidade e a formalidade das microempresas e empresas de pequeno porte, principalmente do setor industrial, ele está hoje consagrado. Esperamos que isso continue evoluindo, que
que a fiscalização realmente preste atenção nos procedimentos que a legislação específica para a microempresa e empresa de pequeno porte, a Lei Geral da Pequena Empresa, portanto, disciplina para essa categoria econômica. Esperamos que a fiscalização assim haja, como o Judiciário vem consagrando essa posição. E com isso, nós teremos sempre microempresas e empresas de pequeno porte regulares, formais, geradoras de emprego e de renda. A exposição Fotografia Publicitária Brasileira, que fica em cartaz até o dia 17 de abril na Casa da Imagem, reúne mais de 70 profissionais da área e imagens criadas a partir da década de 50 até a atualidade. A evolução do discurso publicitário no país é representada através de produtos e marcas que pontuaram os hábitos de consumo brasileiros e suas respectivas campanhas. A Casa da Imagem situa-se na Rua Roberto Simonsen, 136, Centro de São Paulo. A entrada é gratuita. Para os empresários é imprescindível montar um planejamento estratégico e empresarial para 2017. Confira as dicas do consultor Sebastião Oliveira. Você que é empreendedor, chame, por exemplo, o seu responsável pela área comercial, pela sua área produtiva, pela sua área financeira e junto com eles defina quais são ou deverão ser as principais dificuldades que vocês devem encontrar no mercado de vocês para o próximo ano. São Paulo tem uma vida cultural efervescente. Em janeiro temos um importante evento para quem gosta de cinema. Em janeiro, o Cine Sesc, um dos mais tradicionais cinemas de rua de São Paulo, oferecerá sessões gratuitas em horários alternativos. Apelidada de Tardes de Cinema, a programação especial trará para a tela filmes clássicos dos anos 80. As sessões acontecem diariamente às 15 e às 17 horas, com sessões extras aos finais de semana. O Cine Sesc fica localizado na Rua Augusta, 2075. Não perca! Nesta semana, fomos conhecer uma escola que ensina programação para crianças e adolescentes. No mundo em que vivemos, estar atualizado com a tecnologia é fundamental e necessário. Com isso, a gente montou uma série de programas de ensino em que a gente ensina programação de computador. Quando a gente fala de programação de computador, a gente está falando de um desenvolvimento das crianças não só na programação em si, mas de uma série de outras habilidades. O que a gente quer é que as crianças façam, executem, planejem o seu caminho e não apenas refaçam ou sigam o que já existe. Quem teve a oportunidade de conhecer a nossa sala vai ver que as crianças sentam numa mesa, elas sentam uma do lado da outra, não ficam de costas para o professor, ficam de frente. Elas se sociabilizam muito, elas fazem muitas atividades em grupo, porque isso é importante. Você sabia? Continuando com os festejos de aniversário da capital paulista, trazemos a você uma curiosidade. A cidade tem uma enorme plantação de café perto da Avenida Paulista. São cerca de 1.500 pés de café plantados dentro do Instituto Biológico na Vila Mariana. Este é o maior cafezal em área urbana do estado de São Paulo. O Instituto Biológico fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, número 1252. Essa é Você Sabia? Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é João Pedro Carneiro. Ele é editor de economia no portal exame.com. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Muito obrigado. Bom, você que é um especialista que fez matérias o ano todo
sobre 2016, eu gostaria que você fizesse um balanço, tua avaliação de 2016 na nossa economia no Brasil. 2016 acabou sendo um ano bem decepcionante. Eu acho que havia uma expectativa de que, com o avanço de uma agenda no Congresso de ajuste fiscal e de reformas estruturantes, que você teria um retorno da confiança e que, com isso, a economia voltaria a se movimentar. E eu acho que o que está ficando claro agora é que você está vivendo um processo no Brasil de desalavancagem muito violento, porque tanto as famílias, quanto o governo, quanto as empresas estão muito endividados. E que se você não tiver alguma solução e algum alívio nesse sentido, vai ser difícil ter uma retomada. E, além de tudo, você também teve 2 choques externos no mundo, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia e a eleição do Trump nos Estados Unidos, que também trouxeram bastante volatilidade para os mercados e incerteza para o mundo, de forma geral. Agora, na sua avaliação, como é que o Brexit, que foi a saída da Inglaterra do mercado comum europeu, que ainda não saiu, mas está saindo, vai afetar a economia de uma forma geral? Eu acho que afeta o Brasil mais indiretamente, porque como isso demonstra que o mundo está mais arriscado do que se imaginava, o Brasil ainda é um mercado de risco, um mercado emergente arriscado de se investir. E isso causa nos investidores no mundo inteiro uma vontade de fugir do risco. E o Brasil acaba perdendo recurso por causa disso. Eu acho que também tem uma questão de mostrar que o modelo de globalização que estava se desenhando até agora, que todas as instituições construídas depois das 2 grandes guerras estão, de certa forma, perdendo legitimidade e perdendo força. E ninguém sabe no que isso vai dar. Então, também o Brexit foi muito simbólico nesse sentido do final de um modelo de globalização e ninguém sabe o que vai ficar no lugar. E por isso o Brasil também fica um pouco perdido para saber que caminho a gente deve tomar em termos de acordos comerciais e também de inserção nesse mundo que está diferente. Agora, nesse novo desenho que começa a aparecer, você diria que a globalização corre sérios riscos de mudanças profundas? Você acredita que estamos caminhando para a extinção da globalização? Qual a sua avaliação em relação à globalização 2016? Eu acho que ela não vai se... Eu acho que ela, de certa forma, tem processos que ela não são interrompidos. Mas o que talvez esteja acontecendo é que os grandes defensores da globalização, que eram a Europa, os Estados Unidos, os mercados desenvolvidos, agora passam a ser um dos grandes insatisfeitos com ela. E o foco da globalização dos defensores passa um pouco para a Ásia, para a China, que se beneficiou muito da globalização nos últimos 20, 30 anos. Então, talvez agora mude a dinâmica e a globalização continue, só que mais profundamente em alguns mercados e menos em outros. Vamos falar um pouquinho de 2017, esse ano, não é? Como é que você prevê esse ano? Eu acho que no Brasil você vai ter alguma retomada, ainda que tímida. Você tem a parte positiva é que os números de inflação finalmente estão caindo e que a inflação está se aproximando da meta, que é o que o Banco Central vem perseguindo. E na medida que a inflação cai, isso abre espaço para eles poderem cortar os juros de uma forma mais agressiva. E se cortar os juros, facilita um pouco o crédito e isso dá um alívio para as famílias, para o governo e para as empresas se financiarem e voltarem a consumir e a investir. Só que esse é um processo lento. Então, mesmo que o Brasil pare de cair no primeiro semestre, ele vai estar só retomando muito do buraco que ele entrou. Então, uma recuperação de verdade só começa a se desenhar mais para o segundo semestre. E no balanço do ano, a perspectiva agora é que você tenha um crescimento entre 0,5% e 1%, que é muito pouco diante da queda que a gente teve em 2015. Foi de quase 10% nos últimos anos, não é?
Agora, o presidente Donald Trump, ele, durante a campanha toda, fez um discurso de trazer e gerar empregos dentro dos Estados Unidos. Fez ameaças, está fazendo ameaças à China. A China dizendo que poderá ter consequências muito sérias. Qual a sua avaliação? Porque quando você pega as duas maiores economias do mundo falando coisas muito graves, tem uma repercussão na economia mundial. Qual a sua avaliação? Como isso impactaria o Brasil? Eu acho que o grande medo é que ele, no poder, realmente faça muitas das coisas que ele disse e comece um tipo de guerra comercial com a China que teria repercussão para o mundo inteiro. Eu acho que a plataforma dele foi muitas vezes contraditória. Então, nesse sentido, se você pensar que ele culpa a China, por exemplo, pelos empregos perdidos na indústria americana, se você for ver os números, a indústria americana continuou produzindo e produzindo muito, só que muitas vezes com menos necessidade de trabalhadores. Então, automação. Então, ele prometer que só com tarifas, por exemplo, só com política comercial, os empregos voltariam para os Estados Unidos, depois de tanto tempo e nesse cenário novo, é uma coisa que não para em pé. Então, eu acho que eventualmente vai ficar claro que ele talvez tenha diagnosticado um problema real, mas as soluções que ele oferece parecem fáceis e não são fáceis e não vão dar os resultados. E a dúvida é o que vai acontecer depois disso, com essa frustração que levou à eleição dele, como o próprio país vai reagir diante da atuação dele no poder, que é até agora uma incógnita. O mundo inteiro, pelo menos na avaliação em consenso geral, tem uma tendência de preservação de meio ambiente, tem uma tendência do ambientalmente correto e assim por diante. O presidente nomeou como secretário de Estado um homem que veio da área de petróleo, gás, etc. Porque tem, segundo a imprensa, um relacionamento com o presidente russo. Qual a sua leitura desse cenário? Nós vamos caminhar para um retrocesso ambiental, nós vamos caminhar para uma aproximação Estados Unidos-Rússia, nós estamos caminhando para uma confrontação. Qual a tua avaliação? Eu acho que a aproximação entre os Estados Unidos e Rússia, isso já é uma coisa dada. E a própria aceitação do establishment americano dessa proximidade do Trump com o Putin já é uma coisa extraordinária por si só. Sim. Mas na questão ambiental, eu acho que o próprio fato dele não reconhecer as mudanças climáticas como uma coisa humana, isso já é um retrocesso por si só. Mas o que ele vai fazer em política ambiental também ainda é um mistério, porque nesse tempo todo, os Estados Unidos criaram muitos empregos na energia verde, eles são uma das fronteiras tecnológicas da energia ambientalmente correta, e tem estados, inclusive republicanos, que dependem muito desses empregos. Então, ele com o discurso de criação de empregos internos chegar e reverter isso, pode ter consequências ruins. Então, eu acho que na prática, que nem todo mundo que chega no poder encontra um cenário bem diferente e às vezes não faz o que promete porque vê que não seria vantajoso. Então, essa é a minha expectativa. Eu espero que ele tenha o bom senso de ver que a energia verde não é positiva só para o mundo e para conter uma possível catástrofe, mas é positivo também para a economia americana se inserir no século XXI. Estados Unidos, o que acontece lá repercute no mundo. Nós estamos vendo alguns discursos, como você mesmo colocou, que são incongruentes ou conflitantes entre si na campanha. O Congresso americano tem o poder
muito maior do que se imagina no controle das decisões presidenciais. Como é que você vê essa relação do Trump com o Congresso americano voltado ao reflexo para o Brasil? Eu acho que os republicanos sempre foram grandes defensores do livre comércio, por exemplo. Sempre foram. Então agora, entre o Trump com um discurso totalmente contrário, eu acho que ao mesmo tempo que os republicanos têm uma vontade de que ele dê certo, porque eles têm maioria e porque eles conseguiram a presidência, eles também têm uma necessidade de conter os piores instintos do Trump, de, por exemplo, se aproximar com a Rússia, atacar a CIA, o FBI e coisas assim. Então eu acho que eles vão ficar nessa dinâmica conflituosa de morde a sopra por bastante tempo, para poder ter resultado e para poder conter a figura do Trump. Para o Brasil, eu acho que tem consequências diferentes. Por exemplo, se o Trump conseguir passar um grande plano de infraestrutura, isso pode aumentar as demandas pelas commodities brasileiras e isso ser um ponto positivo para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, se aumentar muito a inflação ou a turbulência e os Estados Unidos aumentarem muito o juro, o Brasil fica mais difícil cortar os juros aqui. Eu acho que no balanço é ruim para o Brasil porque coloca um elemento de instabilidade. O que o Brasil menos precisa agora é instabilidade, que a nossa já basta, né? É verdade. Nós precisamos serenidade e estabilidade. Mas eu acho que é uma grande dúvida por enquanto. Você apostaria que 2017 será melhor que 2016, no cômputo geral, com todas essas indefinições internas e externas, ou você está pessimista em relação a 2017? Eu sou um otimista. Que bom. Eu acho que tem muitos riscos ainda no horizonte. Inclusive na Europa você tem várias eleições que também podem representar um aprofundamento dessa direita mais radical, antiglobalização. Mas eu acho que no Brasil você finalmente está avançando, você está encarando de frente algumas questões que só a crise tão profunda que acaba forçando o país a encarar e que o Brasil já caiu muito. E alguma hora, até pela própria dinâmica da economia, você tem uma recuperação. Eu acho que eu sou até otimista para 2017, porque 2018 já vira uma outra incógnita de novo, porque você já chega a uma próxima eleição presidencial, com um cenário totalmente indefinido. Mas eu acho que 2017, se você não tiver uma turbulência política tão grande no Brasil, que é uma possibilidade, você tem a possibilidade de ter uma volta de uma dinâmica de recuperação econômica. Ou seja, teremos fortes emoções, mais um ano no mínimo. Sim, é o que não falta. João Pedro Carneiro, nós queremos agradecer muito a sua participação. Espero que esse otimismo contagie toda a sociedade, seja a tônica de 2017. Obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!